Sejam muito bem-vindos ao nosso 10º aulão sobre osciloscópio automotivo. Pessoal, estamos na pegada de fazer videoaulas, que eu estou chamando de aulão, para que você, que é reparador automotivo, possa entender e aprender como fazer diagnóstico avançado, diagnóstico assertivo, utilizando o osciloscópio, utilizando o New Tecnoscópio, está aqui atrás, ó, o New Tecnoscópio da mecânica avançada. E assim, pessoal, essas aulas que estão hoje no YouTube, tá? Elas não vão ficar por muito tempo, tá? Então você aproveite e assista logo, porque está sendo passado para vocês, né? Está sendo colocado nessas aulas realmente um treinamento completo sobre o osciloscópio e em detalhes, tá? Então, pegamos desde a primeira aula e estamos ensinando passo a passo, bem lento, devagar, para que nós possamos fazer, né, ter com que mais profissionais que estão iniciando, ingressando na mecânica, possam ser reparadores especialistas fazendo diagnóstico avançado com osciloscópio. E assim, pessoal, tem gente que fala assim: ah, Celso, o osciloscópio para mim é um equipamento que eu não uso muito na oficina. Eu uso às vezes, quando eu estou com um pepino muito grande, mas no meu dia a dia eu uso mais o scanner, eu uso mais a máquina de limpar bico, e eu acabo assim, deixando ele encostado. Gente, assim, ó, o New Tecnoscópio, ele veio, né, para revolucionar essa fase do diagnóstico, tá? Então, tudo que o scanner não consegue fazer, que são vários testes que o scanner não faz, nós fazemos com o osciloscópio, e esses testes que o scanner não faz, ele faz muita diferença na hora de você passar um orçamento para o seu cliente. E nós conseguimos tirar muitas informações que o scanner não tira, que elas são muito preciosas. E assim, existe sim o momento do pepino, aquele carro que está empepinado, que você realmente precisa perder bastante tempo fazendo aquele diagnóstico mais complexo, né? De repente está com problema de módulo, da ABS, está com um componente com defeitos, ou um fio rompido, você tem que perder aquele puta tempo, né? E pôr o osciloscópio, pôr o scanner, ele não dá certo, aí tem que testar as alimentações, tem que ter diagrama elétrico, mas a gente sabe, eu já tive oficina, nós sabemos que essa não é a realidade diária de uma oficina. E na verdade, não é nem isso que dá tanto dinheiro, né, gente? Porque carro parado na oficina não é sinônimo que o camarada tá ganhando dinheiro, né? Que a oficina aquela oficina lotada, assim, pode ver que o cara tá ferrado, não tá ganhando dinheiro, não. Eu falo lotada, gente, que é carro, sei lá, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês lá. Essa oficina, ela não é uma oficina tão promissora. Oficina promissora é aquela que o carro entra no dia e sai no mesmo dia. E lógico, aí tem os agravantes, que é isso que eu falei para vocês, que são os pepinos. Por que nós temos que resolver os pepinos? Para a oficina não ficar mal vista. Lógico, você não precisa pegar aberração, né? Tem coisa, carro de enchente, essas coisas, dependendo da situação, você nem abraça a causa, senão você vai ficar com esse carro aí muito tempo na sua oficina. Mas você tem um equipamento pronto, preparado para fazer esses problemas mais complexos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para o dia a dia, tá? Então, quando você pega o New Tecnoscópio e você começa a usar ele no seu dia a dia, fazendo o que o scanner não faz, você vê que o seu diagnóstico começa a ficar muito mais interessante, o seu cliente começa a enxergar melhor você. Se você é funcionário, o seu patrão começa a entender que você está se especializando. E assim, nessas aulas que nós estamos fazendo, se você assistir com dedicação, é uma vez por semana que sai, todo sábado às 9 da manhã. Se você assistir com dedicação, pode ter certeza, você vai brilhar com força, tá? É interessante você ter o equipamento? Com certeza, porque você faz a aula e você faz a aplicação no carro, para você aprender, né? Não dá para aprender a tocar violão
sem ter violão. Você faz a aula, você tem que aplicar. Com o osciloscópio é a mesma coisa. E, gente, é muito legal. Com esse equipamento, você consegue testar várias coisas rápidas que você não testava antes, né? Então, em menos de, sei lá, 10 minutos, você faz um circuito de teste que é muitíssimo interessante. Esses testes eu já falei nas aulas passadas. São testes que eu demorei, né? São testes que eu demorei de repente 1 hora explicando, né, o fundamento, né? Explicando como que ele acontece, por que que ele acontece, né? Que a gente tem que saber o porquê das coisas. Mas são testes que a hora que você for fazer, você vai levar 1 minuto. Por exemplo, teste de ignição. Teste de ignição, você pega a pinça lá e pam, pam, nas bobinas ou no cabo, é muito rápido. Mas você tem que saber interpretar. E se você assistir a aula, você vai aprender a interpretar. E aí você vai saber identificar o problema. Bateria, CCA, sincronismo. Ah, mas sincronismo eu não vou ver sincronismo de todo carro que entra para fazer revisão. Verdade, você tem razão, você não vai ver o sincronismo. O sincronismo é realmente a hora que o cliente chegar para você e falar assim: meu carro está amarrado, meu carro está esquisito, meu carro não está andando direito. Gente, como é que você não vai conferir um sincronismo num carro desse? Você tem que testar tudo, pressão de bomba, tirar os bicos, colocar na máquina, passar o scanner, ver se não tem nenhum defeito. Mas vamos dizer que não tem nenhum defeito no scanner. Você tem que olhar todas as coisas que fazem o carro ficar amarrado. E uma das coisas que faz o carro ficar amarrado é sincronismo. Aí se você não tem um osciloscópio, se você não tem uma nuvem que tem um neotecnoscópio, você não consegue lá buscar essa informação rápida, eu falo, informação rápida, né? Que você leva aí 5 minutos para você poder ver um sincronismo virtual de um carro. E isso, gente, isso é muito, muito interessante, se fez rápido. Ah, mas o carro chegou só para fazer uma revisão de viagem, não é aquele carro que está amarrado, que está consumindo, que o cara está reclamando, não é isso. Então tá, revisão de viagem, o carro está com 120 mil quilômetros, sei lá, 100 mil quilômetros, e o cliente quer, o carro tá bom, né, gente? Vamos falar a verdade, nesses carros de hoje em dia, com 100, 120, 150, o carro tá um ouro ainda. Só que tem que fazer as manutenções, né? Cada 60, 70, 80 mil tem que fazer manutenção, trocar vela, trocar filtro, limpeza de bico injetor e conferir mais todas as coisas que tem que ser conferidas. Se você pega esse carro e você faz aquele, né, faz um circuito nele depois do scanner, que circuito é esse? Teste de bateria, CCA da bateria, ignição, bateria, CCA da bateria, compressão relativa. Aí você fala assim, mas Celso, para que eu vou fazer compressão relativa de um carro que tá bom? O carro chegou aqui, o carro tá bom, não tinha nada do carro. O cliente só quer fazer uma revisão porque ele quer viajar, ou já faz, sei lá, 60 mil quilômetros que ele não faz revisão nenhuma. E você está cobrando desse cara pelo menos uns R$300 para fazer essa revisão. No mínimo você tem que cobrar isso, né? Dependendo do lugar você cobra até mais, R$500 para fazer uma revisão dessa. E assim, se você, vamos supor, você fala assim, eu vou te cobrar R$500 para fazer a revisão. Aí o cara fala assim, o cliente fala assim, mas o fulano ali cobra 300. Aí você fala, ele cobra 300, né? Então tá. Só que ele não vai medir sua bateria, porque se sua bateria tiver com defeito, ele não vai captar, ele não vai testar o CCA da bateria, porque eu preciso ver a saúde da sua bateria, porque se a sua bateria tiver com a saúde ruim, e isso pode acarretar um problema futuro que você não vai conseguir nem sair da sua casa. E de repente você vai viajar e isso pode dar problema. Então eu vou fazer uma prevenção, né? Como se fosse exame mesmo que a gente vai no médico. Aí eu vou fazer esse teste da bateria, que é um teste rápido. Aí eu vou fazer um teste de compressão relativa. Aí o cliente fala, mas o que é compressão relativa? Eu vou testar a compressão do seu cilindro sem desmontar. Se tiver algum indício de junta queimada ou de algum cilindro que está com uma baixa eficiência, eu já vou conseguir enxergar isso e eu já vou fazer o reparo, né? Já vou te passar o que tem que ser feito para você não ter um prejuízo maior. Eu vou testar a saúde da sua bomba de combustível, tá? Eu vou pegar o meu acessório de potência, que é essa ferramenta aqui, ó. Vou pegar meu acessório de potência e eu vou medir a saúde da sua bateria. Eu vou ver como é que está a corrente, como é que está a pressão com o manômetro. Eu vou ver como é que tá as formas de ondas dela, se a forma de onda dela está tudo legal. Aí sim, isso sim é uma revisão completa. Eu vou fazer o teste da ignição do seu carro para ver se todas as bobinas, todas as velas estão ok.
Gente, aí você faz isso, aí você põe todas essas imagens na tela, tira uma foto, e você manda para o cliente. Gente, ele vai falando para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. Sabe por quê? Porque você previne. E quando você previne, o cliente ele acredita. E quando você mostra visualmente, ele acredita mais ainda. E se caso você, por exemplo, você vai fazer um teste de uma bomba de combustível, o carro está com 120 mil quilômetros. Aí tem pressão, tem vazão, só que a corrente dela está meio alta e a forma de onda dela está toda cagada, está toda zoada. Aí você condena a bomba, para falar, olha, sua bomba de combustível ela está com boa pressão, só que ela tem que ser substituída porque a saúde dela já não está boa, ela tem que ser trocada. Aí o cliente fala, mas o carro está bom? Você fala, então, tá, mas olha aqui essa imagem. Pum, aí você manda a imagem para o cliente. Aí você explica para ele o porquê. Aí ele autoriza. Aí você troca a bomba. Aí depois você põe a nova e você mostra a onda da nova. Meu, vocês não acreditam, gente. O cliente ele fica louco, ele fala, nossa, não acredito isso. E outra, você vai fazer o quê? Você fazendo isso, você tira do cliente a chance dele estar em uma viagem ou de repente precisar fazer alguma coisa urgente e o carro não funcionar porque pifou uma bomba de combustível de um carro que saiu da revisão há 3, 4 meses, entende? Então quando você é diferente, você consegue um lugar muito melhor. Mas gente, muito melhor. E por incrível que pareça, a minoria das oficinas hoje usam o osciloscópio para poder fazer um aumento de serviço dentro da oficina. Então o osciloscópio, gente, o New Tecnoscópio, que tem esse monte de recurso, ele não é só para você usar na hora do pepino, tá? Ele é sim para você usar na hora do fumo. Só que o fumo, ele não entra todo dia. O fumo é de vez em quando. Ninguém vive de fumo. Você pode ver, aquele mecânico que fala, não, aquele cara lá é bom, ele só mexe com pepino. Vai lá ver como é que tá a situação desse camarada. Pode ter certeza que a vida financeira dele não é aquelas coisas, não. A oficina dele não é aquelas coisas. Agora pega aquele camarada e fala assim, não, eu preciso do serviço do cotidiano, eu preciso de cliente aqui dentro, eu preciso fazer serviço bom, em carros bons, em clientes bons, né? Que me paguem para eu ganhar dinheiro, para poder investir e fazer as coisas. Pega o pepino? Pega o pepino. Se não for muito grosso, eu pego sim. E carro muito antigo, que não tem peça, também não pego. O carro fica encostado na oficina de vocês. Vocês entenderam, gente? Então nós temos que ser práticos. É difícil ouvir isso às vezes? Porque nós moramos num país que tem carros aí até de mais de 20 anos de idade. E não tem problema nenhum você consertar carro antigo. Desde que exista peça para você comprar, desde que o cliente que você está pegando esse serviço entenda que o carro dele é um carro que fica mais caro para consertar do que um carro mais novo, porque leva mais tempo. Você vai trocar uma suspensão, por exemplo, às vezes tá com ferrugem, o parafuso tá espanado, você vai arrancar lá um agregado, né, rodou as porcas de dentro do chassi ali, né? E aí você tem que abrir com maçarico. Meu, isso custa dinheiro. O cliente tem que saber, o carro é dele, o carro não é seu. Entende? A culpa não é sua que o carro dele está com problema. Isso tem que ser falado. Você tem que falar assim, ó, eu vou mexer aqui, mas seu carro é um carro antigo. Alguma coisa que sair fora, eu tenho que cobrar mais de você. Tá? Eu me recordo uma vez, quando eu comecei minha trajetória, eu comecei a trabalhar na oficina mecânica, gente, em 1990. Eu entrei na concessionária comecinho de 89 e em 90, meio de 90 eu já fui para a oficina mecânica, dentro da concessionária. Então eu sou mais do setor da ala mais antiga, né? E aí depois de 2, 3 anos que eu já virei reparador, né, que eu já virei mecânico, eu já sabia fazer reparo, eu comecei a fazer bico em casa, pros vizinhos, né? Isso é normal, né? A gente começa a trabalhar, gosta de dinheiro, né? Quer trabalhar, queria comprar moto, queria comprar carro, né? Queria aquela loucura, né? Doido para comprar uma mobilete aí, fim de carreira, né, gente? Mas comprei a mobilete, a Calóizinha XR87, ó, um brinco. Mas enfim, eu me lembro que eu fazia vários bicos, né? E teve um dia, gente, que eu fui fazer um bico, o cara chegou com um fusquinha, para trocar o cabo do acelerador.
cabo acelerador de um Fusca, gente, é 20 minutos para trocar, é muito rápido. Nem isso, às vezes, é muito rapidinho, né? Mas o que aconteceu? Ele tem um conduíte de metal que sai lá da frente do pedal aqui, e vai até no motor lá atrás. E eu ranquei o cabo antigo, né? Você puxa e arranca, né? Um cabo, né, de uns 3 metros de tamanho ou mais, né, sei lá. E fui colocar o cabo novo. A hora que eu fui colocar o cabo novo, o que aconteceu? O conduíte estava quebrado, era de ferro, pum, ele mandou aqui, ó. E o conduíte entrava para dentro do chassi. Gente do céu. Sábado à tarde, eu já tinha uns esquemas marcados já para sair à noite, né? Para sair lá para umas 7 horas da noite. E eu passei a tarde inteira me matando com esse raio desse carro. Tive que ir num amigo que era funileiro, trazer, abrir um pedaço ali no chassi para poder chegar lá nesse conduíte. Não, só abalo. E o preço? Eu sei lá, no dia de hoje aí cobrei R$50. Aí eu falei pro cara, ó, o cara quis pagar. Aquele dia eu aprendi. Falei, próximo que eu for fazer desse, eu já vou avisar o cara. Falar, ó, seguinte, eu vou trocar. Só que se tiver conduíte quebrado lá dentro, não vai ficar 50, vai ficar 500, porque eu vou ter que chamar um funileiro, vou ter que cortar o chassi, porque acontece. Aí o cara fala, mas aí é complicado. Não, não é complicado. Você quer? Eu faço. Mas se eu tirar e o outro não passar, eu não vou mexer. Só se você me pagar. Porque o carro não é meu, o carro é seu. E a culpa não é minha se quebrou o conduíte. Ah, não, então beleza. Mas daí, graças a Deus, nunca mais peguei esse tipo de BO, né? Sempre, o resto tudo passou. Mas pensa numa raiva que eu fiquei aquele dia, gente. E a coisa mais comum que tem no mundo é o cliente achar, né, que o problema dele é teu. O problema do cliente não é seu, o problema do cliente é do cliente. O carro é dele, ele que quis comprar aquele carro lá, e se deu problema é porque é dele. Então, você não pode assumir prejuízo e problemas dos outros, mas isso tem que ser conversado antes. E lógico, né, a gente vai aprendendo com as pancadas, né? A gente vai apanha aqui, eu falo, aprendi. Então, se você tirar como aprendizado, você vai ver que você só vai voar. Tanto é que quando eu tive a minha oficina por, sei lá, uns 10, 11 anos, e hoje ela existe até hoje. Vendi, né, para um menino que começou comigo, né, começou com 14 anos e hoje comprou oficina, fez 40 anos semana passada, nós estamos em maio, tá? Fez 40 anos e tá com a oficina bombando, tá arrebentando de serviço aqui em Maringá. Isso é muito legal, eu fico muito feliz por ele ter conseguido dar a continuidade e tá muito bem, né? E assim, a minha oficina sempre deu muito lucro, gente, muito lucro. É que eu só não ganhava, não conseguia ter tanto lucro, porque na época que eu trabalhava na oficina, não tinha cartão de crédito, gente, vocês acreditam? Quer dizer, tinha, mas o pessoal não tinha o costume, que nem hoje tem, né? Hoje todo mundo quer pagar, todo mundo tem que pagar no cartão ou Pix, né? Mas na minha época não, era boleto não, era cheque. E uma votação de cheque, gente, que olha, desanimava da vida. Mas tinha que trabalhar, né? Então eu perdi muito dinheiro fazendo essas situações. Fora o fiado que tinha, né? Além de arrumar o carro porque ainda arrumava uma briga. Mas vamos voltar no osciloscópio. Então, utilizem o osciloscópio não só para a hora do pepino. Utilizem o osciloscópio para o carro do dia a dia. Porque esse carro do dia a dia é o que vai te trazer muitos mais serviços e muitos mais clientes. Esse aulão, nós vamos dar a continuidade do aulão 9, aonde eu falo sobre o New Tecnoscópio. Então eu vou mostrar para vocês as funcionalidades dele na sequência. Nós paramos aqui, ó, na lupinha. Eu mostrei para vocês o que era a lupinha. Se você não sabe, volta lá e assiste. E agora nós vamos falar aqui da função matemática. Gente, essa função matemática, ela está disponível na versão 3.5.0, que foi lançada no dia 6 de maio, 6 desse mês, de maio de 2025. Ela não existia, tá? O pessoal pedia bastante, né, principalmente instrutores. Para ser bem sincero para você, essa função matemática para o nosso dia a dia, esse dia a dia que eu acabei de falar para você, a gente quase não usa, tá? Quem usa mais são os instrutores.
Porque a maioria do que a gente faz na função matemática, o scanner já faz pra gente. E, gente, nós temos que ser inteligente na hora do diagnóstico, né? Pra que você vai fazer coisas só para você ver que é bonito? Não, a gente tem que trabalhar ao ponto. Sem perder tempo. Tempo é dinheiro. E o osciloscópio está aqui para ajudar a gente. Então, essa função matemática vai servir para você em alguma coisa? Vai. O dia que você pegar um pepino num corpo borboleta, você pode fazer esse teste, que é o que eu vou mostrar para vocês. Como que ele funciona? Você vem aqui, ó. Bom, aqui eu tenho os canais, né? Os canais. Aí eu vou vir aqui, ó. Observem aqui no canal o que vai acontecer quando eu apertar aqui, ó. Vou apertar. Então, olha lá, ó. Apareceu 2 canais, estão vendo? Apareceu o canal AB, quer dizer, mais 2 canais, um para AB e o outro para CD, se caso você quiser usar 2 funções matemáticas em uma situação só. E o que ela faz? Gente, eu vou vir aqui, ó, e vou acionar o canal B. Então eu acionei o canal A e o canal B. O que a função matemática faz? Vou acionar ela aqui também. Olha lá, acionei a função matemática. Vou dar o play. Ó, o que nós encontramos aqui, ó? Vou colocar aqui A aqui, a B aqui e a B aqui. Então apareceu para mim aqui mais um canal. Esse canal é a somatória do quê? Dessas 2 formas de onda, tá? Então a forma de onda do canal A, ela está me dando uma tensão de 0,78. E a forma de onda do canal B, ela está me dando uma tensão de 4,17. Somando as duas, vai me dar 4,96, tá? Então ela faz o quê? Ela soma RMS, PK+, PK-, ela soma tudo e mostra pra gente em uma outra forma de onda, para que você possa tirar as suas para você fazer seu diagnóstico, né? Seus diagnósticos, entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui, o que eu fiz, gente? Eu tô com o HB20, velho de guerra, né? E eu fui no corpo de borboleta dele, eu coloquei nos 2 fios de sinais. Uai, Celso, mas como é que eu vou saber qual é o fio do HB20 do corpo de borboleta? Gente, muito fácil. Você vem aqui, ó. Ó, eu vou clicar aqui na nuvenzinha. Opa, já tá lá, né? Eu tinha deixado ali. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Deixa eu fechar de novo. Vou clicar aqui na nuvenzinha. Aí você vai vir aqui, ó. Eu já tô logado, tá? Já tô logado. Aí você vai vir aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Hyundai HB20 2020, que é o ano desse carro. Quando você abre, ele vai estar em oscilograma, tá? Ele vai estar em oscilograma. Só que oscilograma é o quê? São os oscilogramas que você baixa, download, para você fazer os testes aqui no New Tecnoscópio. Mas eu quero diagrama. Eu quero diagrama elétrico. Então, o diagrama elétrico, aí eu vou selecionar aqui, ó, o motor. Que motor que é? Opa, vamos colocar aqui, ó, 1.0, 12 válvulas. Aí já está aqui embaixo, já, não vou nem procurar. Aí eu tenho aqui, ó, caixa de fusíveis, e aqui eu tenho a injeção eletrônica, 1.0, 2020, 21, 22, 23. E eu vou visualizar. Olha lá, ó, visualizei, quer dizer, estou visualizando, né? E aqui eu tenho todo o meu diagrama elétrico, gente, ó, bem intuitivo. Meu, esse diagrama elétrico ele é muito bom, gente. Você passa a mãozinha aqui, ó, tá vendo que ele acende a linha? Para nós não, né? Não sei vocês, né? Mas eu que já passei dos 40, tenho que usar o óculos, ajuda demais. Inclusive esse ano eu faço 50 anos, hein, gente? Ó, 50 anos do Celso da Mecânica Avançada, hein? Ó as barbinhas brancas. Eu tô ficando velho, né? Mas é a vida, né? Que bom, ficar velho e saudável tá bom, né? E a hora que você coloca o mouse aqui, por exemplo, nesse número aqui, ó. Eu não tô enxergando o número, eu vou colocar aqui, ó. Ele aumenta aqui para você enxergar, que legal, né, pessoal? Muito, muito, muito legal. Aqui também... Ah, não, aqui não tá mostrando. Aqui também nós temos todos os componentes, tá? Olha lá, mas vamos procurar o corpo de borboleta. Aqui, ó, corpo de borboleta. Então aqui no corpo de borboleta, ó, eu vou ter aqui todos os... Vou ter aqui, ó, pino 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desses todos os corpos, 2 está entrando aqui para a central. O que é esses 2 que está entrando?
é os dois sinal das pistas. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no pino 4 e 5, lá do conector, e eu vou buscar as duas informações, que elas, eu já coloquei o NIL lá, tá, gente? O NIL tá aqui, ó, mas eu já coloquei o cabo A, o cabo B, e eu já coloquei coladinho lá, grudadinho lá no corpo borboleta. Pode acreditar em mim. Agora, essa aula eu tô fazendo sem videomaker, né? Então eu tô sozinho aqui, né? O pessoal tá trabalhando aqui, né, gente, na mecânica avançada, e eu tô mostrando para vocês. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar o... Bom, primeiro, gente, eu tô aqui em 10 milissegundos, tá? Eu vou dar o play só para você ver. Eu vou colocar aqui a tensão em 2. Opa, para cá. Em 2. Opa, aqui foi em 2. Para quê? Para ela oscilar bastante, para vocês verem. E eu vou dar o play. E eu vou lá agora pisar no acelerador até embaixo. Vou dar 2 pisadas. Eu desliguei a chave e liguei, vou pisar. Pisei uma, soltei. Pisei outra, soltei. Pisei outra, soltei. O NIL guarda, né? Ele grava. Então isso é muito legal do NIL Tecnoscópio, gente. Dei o stop. Olha lá, ó, as formas de onda já estão aqui na minha subtela, né? Aí eu vou voltar aqui, ó. Olha lá que legal, ó. Opa, olha lá. Opa. Veio, foi, veio, foi, até passou, né? Ó, uma passa a outra, inclusive. Veio, foi. Mas observem o seguinte, ó. Observem que a linha do AB, ela sempre ficou retinha, ó. Mesmo quando eu movimento a outra, ó. Olha lá, ela tá quietinha ali, ó. Por que ela tá quietinha? Porque a somatória do meu canal A RMS com o meu canal B RMS está estável. Se essa onda ela desse uma bambeadinha para lá, uma bambeadinha para cá, o que poderia estar acontecendo? Você está com uma diferença de sinal entre as pistas, tá? E se essa diferença existir, já vai dar código de falha. Aí você consegue fazer um diagnóstico até mesmo externo dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é muito legal, gente, muito, muito, muito legal. Aí, pessoal, só que aqui não ficou tão legal da gente ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu tempo, vou clicar aqui no meio, tá? E aí aqui eu tenho, da mesma forma que quando eu clico no meio aparece aquelas funcionalidades de tensão, né, de milissegundo, micro, nano, aqui aparece os tempos, ó, nano, micro e mili. E por segundo. Então eu vou colocar aqui, ó, em 500 milissegundos. Olha que legal quando eu coloquei em 500 milissegundos. Eu consegui ver certinho o que está acontecendo. Eu vou mover meu cursor para cá. Vou colocar esse amarelo um pouquinho mais para cima, só para a gente poder entender. Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando eu estou... Vou fazer mais para cá. Aqui. Quando eu estou com ele em repouso, o meu canal A ele está com 3.57. Ou desculpa, 3.57 não. Ele está, o meu canal A, ele está com 0.76. E o meu canal B está com 4.2, ok? A somatória deles vai dar 4.97, 5 volts. Conforme o tempo vai passando, eu vou lá e acelero. Olha lá, acelerei. O que acontece quando eu acelero? As pistas, elas, no caso dessas aqui, elas não trabalham assim, que nem pedal do acelerador. Elas trabalham ao contrário, né? Uma tá para baixo, outra tá para cima. Uma vem para cá, outra vai para lá. Então uma tá no mínimo, outra tá no máximo. Aí quando você acelera tudo, elas invertem. Por isso que a onda faz isso aqui, ó. Tá aqui, né? Uma vai para cá, outra vai para lá. E fica nessa movimentação que você tá enxergando aqui. Então a hora que eu acelerei, a A ela veio para essa tensão maior e a B veio para essa tensão menor. Usando aqui a minha régua, eu consigo enxergar isso, ó. Eu venho aqui da onde ela parou, opa, aqui, ó, e venho até aqui. Vamos ver quantos volts que ela deu? Canal A, 3.60 volts. E vamos ver quanto que o canal B caiu? Opa. O canal B caiu 3.60 volts também?
Não, vamos pegar daqui, ó. Daqui até que subir aqui, ó. 3,57, isso mesmo, 3,60. Então os dois oscilaram, né, em torno aí de 3,60 volts, fazendo com que uma... Gente, peraí que eu mosquei aqui, ó. Essa aqui estava aqui e ela veio até aqui, 3,60. Essa aqui, gente, ela tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui, ela tá aqui, ó. E ela veio para 747 milivolts, tá? Então uma veio para 3,60, outra veio para 747. O total aqui, ó, deu, na verdade, pela régua eu não consigo ver a somatória, mas na somatória aqui do meu eixo, elas chegaram aqui na tensão de 5,6 volts. E quando você está acelerando, ela acaba aumentando um pouquinho, mas o que me importa aqui é o quê? É esse risco aqui, ó, esse risco tem que ficar reto, tá? E ele tá retinho, ó. Mesmo com elas oscilando, ele tá quietinho aqui, beleza? Então essa função matemática, gente, ela serve para isso, tá? E na função matemática, deixa eu clicar aqui no meio, você pode... Opa. Ó, você pode selecionar o canal... Opa, escapou aqui. Vamos lá. Você pode selecionar o canal C e o canal D também. Você decide o canal que você quer trabalhar. Eu vou desligar aqui agora. Vou desligar aqui o meu canal. Aí você vem aqui, você clica nele, ó. Opa, ele some de novo e volta para as funções normais do New Tecnoscope. Então aí, ó, quem pediu as funções matemáticas estão prontas. Deixa eu desligar o meu carro, que ele está com a chave ligada. Vou apertar aqui para voltar nas minhas configurações normais. Olha lá, voltando nas minhas configurações normais. Não, deixa ali ligado, não vou nem... Não, vou tirar assim, vou tirar... Deixar só a agulhinha ali. Depois eu quero tirar uma foto para colocar, para vocês verem que eu não mostrei, né? Aí eu tiro uma fotinha. Deixa eu dar um play aqui agora. Ok. Tudo funcionando normal. Gente, depois eu tenho aqui, ó, a nuvem, que você acabou de ver, né? Que é o que dá acesso aqui ao a nossa plataforma New Tecnoscope. Ah, eu esqueci de falar um detalhe para vocês. Para vocês terem acesso aos diagramas elétricos, para vocês terem acesso... Deixa eu voltar aqui. Para vocês terem acesso aos diagramas elétricos, aos sinais validados, né? Cadê? Ó? Diagrama, oscilograma com sinais validados. E também vários cursos que eu deixei disponível, inclusive essa nossa aula vai estar disponível lá também. No caso aqui você tem disponível o curso... Vamos lá. Eu deixei disponível o curso... Cadê? São vários cursos. Esses dois cursos aqui estão disponíveis, do UP e do Onyx. E tem mais um treinamento que está disponível. Ah, aqui, ó, essas aulas da Black Friday também estão disponíveis. 10 aulas sobre osciloscópio. Isso você vai ter, para você ter acesso a isso aqui, gente, vocês vão pagar apenas R$ 299 por mês, tá, gente? Só isso, por mês. Todo mês você paga R$ 299 e você vai ter acesso a tudo isso. Podendo pegar o seu celular, tem um aplicativo que é topíssimo. E você, com esse aplicativo, você consegue ter todos os esquemas elétricos na mão e esses treinamentos. Então você clica aqui em planos e você vem aqui e compra. Ó. Ué, mas não era R$ 299,90? Não, gente, é R$ 29,90 por mês. Tá? R$ 29,90 por mês para você ter acesso a todas essas informações técnicas, podendo usar em até 10 celulares de uma vez só, desde que você esteja no mesmo IP da internet. Muito bom. Para quem tem uma oficina que tá no corre, essa é a melhor opção. Então, não perca tempo. Sem fidelidade. De repente você abriu lá, olhou o aplicativo lá, fala, não quero esse troço. Cancela que você não vai pagar mais. Igual Netflix, igual Amazon Prime. Fechando.
Aqui eu tenho a régua, tá? O que é essa régua, gente? Essa régua, ela serve principalmente quando você vai usar transdutor. Vai ter o aulão de transdutor. Então eu vou pegar aqui um guiado de transdutor, né? Carrinho, casinha, sensores. Vamos pegar aqui o transdutor. Vou pegar aqui o TVA. Vamos ver se vai aparecer aqui para mim esse TVA. Olha lá, gente. TVA é o nosso transdutor de vácuo, né, gente? Que, muito bom. Tá aqui, ó. Olha lá. Você liga ele na admissão, no escape, no kart, ressonância. Você faz 1 milhão de testes. Não tem como não ter. Você consegue fazer diagnóstico assim muito rápido e ele custa muito barato. Ou seja, se você já tem um neotecnoscópio, você tem que ter o acessório de potência e o transdutor, tá? Esse aqui custa, acho que é uns R$1.000, esse aqui acho que é 800, é barato demais. Aí, com ele, você vai conseguir ter informações sobre, no caso aqui a gente está vendo o TVA, que é o transdutor de vácuo na admissão. E esse transdutor de vácuo na admissão, ele está mostrando para a gente aqui as diferenças de pressões no cabeçote, na entrada da admissão, nas válvulas de admissão, que é onde está normalmente os problemas, né? E aí você precisa de uma régua para você poder fazer os cálculos. Eu vou mostrar bem rapidamente aqui, ó. Vou colocar aqui 4 divisões, 4 cilindros e vou habilitar. Também tem como habilitar a régua auxiliar, vou habilitar também. E vou fechar. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou puxar ela. Opa, vem cá, mulher. Aí eu vou puxar ela aqui e vou puxar a outra aqui também. Olha lá, ó, puxei as duas. Vou puxar mais para lá, porque eu tô meio apertado aqui. Vou puxar aqui e vou puxar aqui. É isso. O que tá acontecendo aqui, gente, ó? Pode ver que eu coloquei ela por 4, né? Uma volta do motor é 720 graus. Divide por 4 dá 180. Então, a cada 180 graus, eu vou ter um evento igual em cada cilindro. Aqui é os 4 cilindros, tá? O cilindro, esse aqui é um cilindro, outro e outro, tá? Desculpa. Esse aqui é um, outro e outro. São 4, é 1, 2, 3, 4. Esse aqui já é esse aqui de novo, né? Porque ele volta. Aí aqui eu tenho uma informação aqui do que está acontecendo em uma válvula. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Ah, Celso, mas eu não entendo nada disso. Gente, vocês não precisam entender. Vocês têm que só entender o seguinte. Fazer o aulão, para você pegar ali o básico do que é, né? Que eu vou explicar o que é cada onda. Mas é só olhar, elas têm que estar iguais. Se tiver alguma coisa diferente, tem coisa errada. Aí eu vou explicar essa parte de baixo aqui, que é o vácuo, que se estiver muito grande, se tem um problema no cabeçote ou na admissão. Eu vou explicar direitinho, tá? De uma forma mais rápida, né? Porque eu entendo o seguinte, você não precisa ser especialista em tudo, mas você tem que saber que existe e você tem que saber que dá para tirar bastante informação. Aí você viu que aquilo lá é legal, interessante, dá para sair um monte de coisa top, aí você se especializa, né? Vai lá e se dedica lá um final de semana inteiro aprendendo sobre osciloscópio, sobre transdutor. Aí sim você vai ficar o ninja do negócio. Mas ó, mesmos pontos a cada 180 graus. Aí eu vou mudar aqui para outra válvula. Vou mudar aqui também. Olha lá, ó. Mesmo ponto a cada 180 graus. Ah, tá diferente aqui esse ponto. Quantos graus? Pega a régua auxiliar, coloca aqui em cima, ó, 180. Vamos ver quanto que tá de diferença aqui, olha lá, ó. Foi para 193. 193 menos 180, 13 graus. Isso é um problema? Não é um problema? Aí é onde você tem que fazer o aulão que eu vou mostrar, ou, né, realmente fazer um treinamento top de transdutor para você entender como que realmente ele funciona e o que dá para você tirar de benefício dele, que eu acho que é válido, é muito válido. Então a régua serve para isso. Eu usei no transdutor, mas você pode usar onde você quiser. Agora, gente, vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui nos botões. Os botões aqui eu acabei. Vamos vir aqui no que está escrito aqui em cima. Aqui é assim, ó. Primeira coisa, tem aqui arquivo. Exportar sinais para TXT. Esse aqui está aqui, mas até hoje não funcionou. O que seria isso? Para você exportar para um texto de TXT, né, uma forma de onda, para você poder compartilhar. Mas
ele ainda está em desenvolvimento. Depois aqui, ó, mas também a gente nem usa aqui, né? Tem uma nuvem, né, gente, que manda para lá e manda para cá e você se vira. Aí tem aqui, ó, importar sinal e exportar sinal. Gente, esses dois botões, esses dois botões aqui, ó. Até a fotinha dele tá igual, tá vendo? Um é para importar, outro é para exportar. Na aula 8 eu ensinei o que é isso. Aí eu tenho aqui Scope. No Scope, eu tenho tela cheia. Se você apertar Ctrl F também vai estar tela cheia lá, ó. Ele abriu a tela inteira. Vamos voltar aqui, Scope, tela cheia, vamos voltar. Aí o próximo é o cursor. Então, na verdade, ele só está replicando o que já existe aqui, né? Ó, o cursor e tal. A régua. Aí ele tem aqui, ó, calibração de ponta. O que é isso aqui, gente? Ó, para realizar a calibração, será necessário ligar o gerador no canal C. Caso deseje continuar, conecte o canal C com o canal A no aparelho e continuar. Se um dia você tiver em dúvida que o seu equipamento não está bom, o que você vai fazer? Você vai conferir a calibragem dele. E para você conferir a calibragem dele, você vai ligar aqui o canal C no canal A. Na verdade, gente, não é o canal C no canal A, tá? Na verdade, você tem que ligar o canal C no canal A quando for o equipamento de 2 canais. No equipamento de 4 canais, o canal que gera é o canal E. Então eu vou ligar aqui no canal E e vou ligar aqui no canal A. Olha lá, eu vou ligar aqui no canal A. Ok? E aí eu vou vir aqui, ó, e vou apertar o sim. Olha lá, ó. E vou dar o play. Opa, ele deu play sozinho. E aí o que ele fez? Ele fez um teste, olha lá, ó. Ele está fazendo um teste para a gente ver essa informação de cima e essa informação de baixo, tá, gente? E aqui, por esse teste, a gente consegue saber se o equipamento está ou não está calibrado. Na maioria das vezes, esse tipo de teste, nós vamos fazer junto ao nosso suporte técnico. Você provavelmente nem vai trabalhar muito com isso. Mas, para você saber como que isso acontece e como que isso existe. Depois, eu tenho calcular FFT. Gente, esse calcular FFT, ele abre essa tela aqui, ó, que é onde você consegue ter um sinal harmônico do que está acontecendo na onda. Para essa informação aqui, no final desse vídeo, eu vou fazer uma ligação com o meu sócio, que é assim, gente, a mecânica avançada ela está em Maringá e está em Campinas. Em Maringá fica a parte de vendas, a parte de suporte e a parte de venda, suporte e marketing. Eu sou do marketing, né? Então é venda, suporte e marketing. E lá em Campinas está o desenvolvimento, produção, financeiro. Mas o quê? Acho que só. Então são 2 lugares diferentes. E na verdade, esse equipamento aqui, ó, tem gente que fala que eu sou o pai do New Technoscope, né? Na verdade não é que eu sou o pai, eu sou um dos sócios. Mas quem inventou ele mesmo é o Daniel, que é esse meu sócio, que eu vou colocar ele no final do vídeo para ele explicar o que é interpolação, tá? Então ele vai, interpolação não, o que é esse harmônico da onda, para você entender um pouco melhor e também conhecer ele, né? Saber quem que é o meu sócio Daniel, que é o que fica por trás dos bastidores. Eu sou o cara que aparece, por quê? Porque eu sou das vendas e do marketing. E ele é o camarada que desenvolve, que é o engenheiro, né, o desenvolvedor do negócio. Lógico, ele tem uma equipe de desenvolvedores que está junto com ele, né? E assim, todo mundo unido consegue soltar esse monte de atualização que a gente faz, entre outras coisas. Eu vou mostrar para você a nossa loja aqui, peraí. Vamos lá. Vou pegar aqui o outro celular e eu vou mostrar para vocês a nossa loja. Vou começar lá de fora. Ó, já chegou uma marmitinha ali que tá chegando perto das 11 horas. 11 horas não, já é 11h08. E aí, flamenguista? Opa, beleza? Ó, pessoal, então aqui é a mecânica avançada, ó. Tem um sol danado hoje, hein? O sol tá forte. Olha lá, mecânica avançada. Estamos aqui em um bairro de Maringá, um bairro afastado, não é bem no centro. Tanto é que tem gente que às vezes vem aqui
e fala assim, Maringá é para que lado? Aí eu falo, então. Aí aqui, ó, pessoal do suporte, esse aqui é o Gomes, esse aqui é o Prates, escutando uma musiquinha, né? Sexta-feira, né, Prates? Ê, moleque. Então esses dois aqui, quando vocês tiverem problema, eles que vão ligar, vocês vão entrar em contato pelo WhatsApp, eles que vão dar atendimento. Os dois Gabriel Prates e Gabriel Gomes. Eu chamo esse aqui de Gomes de Sá, por causa da sardinha, e esse aqui eu chamo de suco de laranja por causa do suco de laranja Prates. Esse aqui é o Vinícius e aquela ali é a Patrícia. Eles são diagramistas, eles que fazem os diagramas elétricos que vocês acabaram de ver. E quem manda nesses dois é aquele cara ali, ó, Rafael. Eu acho que vocês já viram ele em algum vídeo aí, né, Rafa? É o Rafa que vê as demandas aí de toda a parte de diagrama. Isso aí é muito interessante. Aí na outra sala ali que vocês estão vendo, tem uma sala de reunião. Ela não está muito pronta ainda não, mas está saindo. Aí aqui tem a nossa parte aqui, onde é que fica um elevador, né? Tem uma maquininha de limpa-bico ali. Tem aqui um teste de alternador da Gauss, que é a nossa parceira também, Gauss, Icro, todo mundo amigo. E aqui tem o setor de vendas. Aqui no setor de vendas, ô pessoal, tô fazendo um videozinho aqui falar de vocês, tá? Vai sair no YouTube. Aqui tem o Adrian. Fala, rapaziada, firmeza? O Dantas. E aí, beleza? Dantas é o fio mais novo. A Bruna. Tainá. Ué, Tainá, mas você não é aquela duende ali. Duende é a Bruna. Como é que faz? Tem que trocar isso aí, hein? A Ana Júlia. Larissa. Essa aqui é uma das veteranas. Oi, gente, tudo bem? Esse aqui é o que manda no setor. Bom dia. Então, se chegar alguma coisa errada, se alguém te atendeu mal, você tem que falar com esse cara aqui pra ele enforcar um aqui, né? Se deixar preso, deixar no milho. Alisson, nosso catador de melancia. É que tem um meme que parece que o cara tá catando melancia. É você, né? É você. Essa aqui é a Isa, gente. A Isa também é uma das veteranas. Gabriela Paulista. Como é que tá? Bem. Vamos que vamos? E essa aqui é a Julie, gente, ó, o mascote. Tá dormindo, dando uma descansada, deve ter comido já. Tá descansando. Aí depois aqui tem um lugarzinho aqui que fica escondido. Aqui é a nossa cozinha. Tem até ar-condicionado na cozinha, gente, ó, que chique. Ali é os banheiros e acabou. Ah, não, acabou não. Lá em cima tem a parte de onde eu fico, eu e o rapaz do marketing, que é o Orlando. Então, tem lá mais uma sala. Ó, alguém já tá saindo ali, ó. Saiu e ficou com vergonha. O vergonhoso, né, gente? Não pode ter vergonha. É igual vocês, às vezes precisa fazer algum conteúdo aí para colocar nas suas redes sociais da oficina. Gente, só faz. Deixa eu ver como é que está gravando aqui ainda. Está gravando. Só faz. Vai lá e mete o sarrafo. Faz um conteúdo. Fala, gente, ó, tô aqui hoje com um diagnóstico avançado e eu tô testando aqui o sincronismo desse carro, que ele chegou falhando e com esse equipamento eu consigo fazer um teste, sei lá, 10 vezes mais rápido. E, pum, solta no seu Instagram da sua oficina. Gente, vocês não têm noção. Aí você fala assim, mas eu solto um videozinho lá no meu Instagram, aí tem lá 10 curtidas, 15 curtidas, e aí esses youtubers da vida aí soltam um vídeo e tem lá milhares de curtidas. Entenda o seguinte, a sua audiência é o que vai importar. Então, se você tem 15 curtidas, vamos supor que essas 15 curtidas sejam 5 clientes, que já são o seu cliente. Esse cliente, ele enxergou você. E isso não custou nada para você. Custou um pouquinho de vergonha, né, que você fica. Então, você faça isso, que você vai ver como que começa a vir muito mais clientes na sua oficina. Clientes bons, né? Porque tem que saber selecionar os clientes também. Depois, gente, eu não vou falar disso aqui, né? Quem vai falar disso aqui é o Daniel, depois pra vocês.
no final do curso, tá, gente? Scope. Depois tem aqui, ó, canais matemáticos, que é esse que eu acabei de mostrar. Interpolação, canal A e canal B. Essa interpolação eu também vou deixar para o Daniel falar. Então ele vai falar de interpolação e de FFT. Ele é mais técnico. Eu não sou engenheiro, né, gente? Sou técnico, mas ele é engenheiro. Então ele vai mostrar certinho. E aqui tem uma parada aqui onde você restaurar os valores de fábrica. Então se eu clicar aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, tem certeza que deseja restaurar as configurações de fábrica? Sim. Bam. Nossa, ele volta tudo como você comprou o equipamento. Deixa eu tirar esse fundo preto aqui, senão a gente não enxerga, né? Vou colocar o claro. Aceitar. Ué, não mudou? Tá no escuro? Claro. Aceitar. Não mudou. Deixa eu finalizar ele aqui. Abrir novamente. Vamos dar o play para ele trabalhar. Agora vamos alterar aqui, ó. Configuração. E não sei não, hein, gente. Eu acho que eu tive um pequeno problema aqui no meu equipamento. Porque assim, gente, o que acontece? Nós estamos com uma versão nova, 3.5.0. E às vezes, quando você muda de versão, algumas coisas não funcionam. Não é que não funcionam, algumas coisas que funcionavam, elas param de funcionar. No caso aqui, eu já sei o que é esse problema. O meu computador, a gente instala um monte de versão, um monte, pra lá e pra cá, versão pra caramba. E aí ele fica com a memória cache, memória RAM, um monte de memória lá, fica tudo carregada. E aí na hora que eu faça alguma ação, pode ser que aconteça isso. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que desinstalar o equipamento, instalar novamente, só que eu vou ter que desinstalar todos que tem ali, para que todos vão embora. E aí eu instalo, aí ele funciona direitinho. Mas agora ele deu um pequeno problema, que ele parou de funcionar aqui, o claro e o escuro. Então, deixa eu restaurar as cores padrão, vamos ver se ele vai. Agora foi. Restaurar cores padrão, ele deu certo, ó. Mas era para ele ter funcionado da primeira vez. Então, pode acontecer essas coisas quando a gente muda de versão. Já vou reportar para os nossos engenheiros. Depois, gente, eu tenho aqui ambiente. O que é o ambiente? Esse aqui, ó, osciloscópio, gerador e automotivo, é igual aqui, ó, osciloscópio, gerador e automotivo. Que é o ambiente. Aí depois eu tenho aqui, ó, identificação. O que é essa identificação? Quando eu clico aqui, tem que aparecer uma informação. Não está aparecendo. Por quê? Trocamos de versão nova, e isso aqui parou de funcionar também. Já reportamos para a engenharia, já estão consertando. Mas eu vou falar para vocês o que é isso. Só que, na verdade, quem vai falar isso não vai ser eu. Quem vai falar isso é o Prats. Vamos lá. Deixa eu pegar o celular aqui. Ô Prats, sobrou para você. Oi. Explica para nós o que é aquelas informações que não está funcionando. Isso é na versão antiga, né? Deixa eu colocar aqui o microfone de vocês. Peraí. Tá pausado o vídeo aí, hein? Peraí. Tem nada pausado aqui. Tá tudo real time, velho. Tem mesmo. Olha lá, ó. Tá falando disso aqui, né? Deixa eu só... calma aí. Gomes, você tá com o osciloscópio aí? Empresta o osciloscópio, por favor. Pesado o osciloscópio. Aí, obrigado. Eles compartilham o mesmo osciloscópio para fazer os testes. Agora sim. Então essa versão é qual? A 3.4.1.2. Tá. Versão anterior. Aí quando você clica aí na identificação, aparece isso aí, né? O que é isso? Fala para mim. Essas três opções aqui tem o trocar usuário serial, ativar licença e logout. Vamos começar com trocar usuário e serial. Quando a gente clica aqui, vai aparecer essa tela onde a gente vai poder mudar o usuário que está aqui, né? Seria a conta do mundinho aqui, ó. Seria mudar essa conta aqui. E também a gente pode trocar o serial, né? Vamos dar exemplo, você tem 2 new, você, vou usar o outro new agora. Você pode só vir aqui, trocar o serial e clicar para aceitar, né? Para você poder usar o seu outro new. Entendi. Neste caso. Aí a gente vem aqui para ativar a licença. Quando você vai comprar uma licença de Wi-Fi, uma licença de 4 canais, é por aqui que a gente ativa. E o logout é só pra gente tirar aquela conta ali, só pra gente tirar a conta que fica do mundinho aqui, tá bom? Tá, legal. Bacana. Beleza, obrigado. Opa, tranquilo. Obrigado pela
pela informação, valeu mesmo. Ô Gomes, deixa eu perguntar um negócio, tá atendendo alguém? Tô. Tá? Tô. Quem que você tá atendendo aí? Tô atendendo o Douglas. Douglas, manda um abraço pra ele, fala que ele vai sair no aulão. Fala pra ele, ó. Você tá conectado no computador dele? Tô conectado no computador. Tá fazendo um acesso remoto. Tô. Qual que é a reclamação dele? Ele tá tentando pegar uma Redcam de um gol. Ele não tá conseguindo? Não tá conseguindo. Ah, então provavelmente ele não tá achando, ele não tem um diagrama elétrico nosso, né? Não. Provavelmente não conseguiu. Ou seja, não é defeito do Nil. Não é defeito do Nil. Não, legal. Bacana esse trabalho que é feito aqui por vocês. Muito, muito legal. Deixa eu te falar, você tá na versão Eu tô nova, né? Na versão nova. E o seu também não funcionou informações lá, né? Não funcionou, mas a gente já corrigiu. Já foi arrumado? Já, hoje de manhã já corrigiu. Então quem baixar a versão nova já tá funcionando. Baixar a versão nova já vai estar funcionando. Ah, esse aí. Beleza, obrigado. Nada. Gente, o Gomes está fazendo curso de mecânica. Você imagina? Nós vamos ter um suporte que vai ser reparador também. Aí sim, hein? Bora. O cara é bom de computador e bom de consertar carro. Pensou? Bora. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Vamos voltar aqui para os nossos testes. Né? Aqui é minha bagunça. Colocar o celular aqui, aí meter a mãozona na frente. Ei, eu sou todo ruim, gente. Vocês não têm noção. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue terminar essa aula, terminar todas as funcionalidades aqui ainda. Gente, ó, se vocês for fazer videozinho aí pra sua oficina, compra isso aqui, ó. Sei lá, acho que é R$130, R$150. Esse microfone aqui, ó. Pensa num negócio bom. O áudio fica igual vocês estão me ouvindo. De vez em quando dá uns... Mas é a vida, né? Tá bom. Então a identificação está funcionando. E a ajuda é sobre novidades da versão, que é os nossos news. E também o sobre aqui é sobre a versão que você tá, né? Que equipamento que você tem, e entre outras coisas. É todas as informações que você precisa saber do equipamento. Às vezes o cliente, você precisa de um suporte, e você fala aqui com o suporte te pergunta, né? Ah, clica lá em ajuda para me ver que versão que você tá, que versão que é a firmware, entre outras coisas. Bom, agora, gente, vamos para... Já vimos tudo aqui, né? Tudo aqui. Antes de eu ir para os ambientes, vamos vir aqui na parte... o que aconteceu? Eu restaurei os valores de fábrica, eu perdi o meu perfil. Então vamos configurar o perfil de novo. Esse 25 milissegundos aqui, ó, eu gosto de deixar ele com 10 milissegundos. Então todo mundo com 5. Opa, todo mundo com 5. E aqui com 10. Vou vir aqui, ó. Vamos colocar aqui Celso. Celso. Vamos salvar. Perfil salvo. Vamos selecionar o perfil agora. Aí, ó, selecionado. Agora, quando eu clicar aqui, ó, ele vai vir para esse perfil que está selecionado. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a questão aqui do trigger. Então, o trigger, nós temos aqui você escolhe aqui o canal que você quer puxar o trigger, né? Que nem aqui ele está o canal A. Mas se você tiver com todos os canais habilitados, aí ele pergunta aqui, ó, qual canal que você quer que você quer puxar o trigger. Ah, Celso, mas o que é o trigger, né? Gente, para isso, eu vou fazer um teste de ignição aqui. Deixa eu ligar o Nil aqui de novo. Vou ligar o Nil aqui. Peguei a minha pinça indutiva, ó. Vou colocar o Nil aqui. E vou colocar a pinça indutiva lá na bobina. E vou dar partida no carro. Vou dar o play.
Bom, eu tô com os 4 canais habilitados, né? Então, eu vou... Opa, vou colocar aqui um sinal um pouquinho maior, né? Pra gente enxergar. E ó, tá aqui, ó, todo cagado, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, vou colocar para 2 volts melhor. Eu tenho que vir aqui e inverter. Primeira coisa. Então, vamos inverter. Olha lá, ó. Tô vendo. Agora, eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar aqui o... Primeiro, eu tenho aqui o disparo, borda de descida ou subida. Por que isso, gente? O trigger, ele pega tanto quando está a borda descendo ou quando a borda está subindo. Então você decide. Normalmente a gente deixa na de descida. A varredura, que é o mais importante, que você seleciona aqui. O que você quer? Alto, single ou normal? Vou colocar o alto aqui, que é o automático. Coloquei aqui, ó. Aqui é o meu disparador do trigger. Que é aqui, ó, canal A, que é o canal do trigger. Canal do trigger, desculpa. Vou erguer ele aqui, ó. Olha lá, ó. Olha onde é que ele está. Ele travou a tela no meio, certo? Se eu abaixar aqui, ó, olha o que acontece. Senão vai ficar correndo. Aí eu ergo ele, eu consigo travar ele aqui e aqui, tá? Então ele está nesse ponto aqui, nesse momento. Deixa eu aumentar um pouquinho a forma de onda para ficar mais bonitinho. Olha lá, ó. Então aqui eu estou vendo a minha forma de onda da ignição. Eu vou diminuir a tensão aqui. Opa, diminuir. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Ok. Aí o que acontece aqui, gente? Conforme eu vou subindo aqui a minha escala do nível do trigger, ele vai ficando mais lento, ó, a troca, tá vendo? E tem hora que some. Por que que isso acontece? Porque o new, ou porque o trigger, ele captura o pico que está aqui. Então, como está trocando poucas vezes nessa altitude, ele começa a ficar mais lento. E quando eu abaixo, que daí ele está captando a onda um pouco com mais facilidade, porque o pico aqui do transformador, ele chega em alta tensão, mas normalmente ele trabalha com a tensão menor, tá? E aí, ele vai ficando mais rápido. Aí eu vou subindo, 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 até chegar num ponto que ele some. Por quê? Porque eu perdi o nível. Ele não está nesse nível aqui de 23 volts. Então eu vou baixar. Ó, vou baixar. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ó, até que ele tá travando aqui, ó, mas não trava. Ah, travou. Ó, ele passa, ele trava só a hora que ele dá o pico, quer ver? Mas não está conseguindo travar. Olha lá, travou e já sumiu de novo. Por isso que quando você for testar ignição, você sempre use aqui, ó, normal. Por que normal? Porque o normal, quando você subir, ele não vai perder a onda. A onda vai ficar travadinha aqui. E quando você baixar o nível, aí ela começa a fazer a trocação, ó, conforme o pico. Aqui não fez a trocação, porque não deu nenhum pico alto. Vou baixar um pouquinho. Olha lá, começou a fazer a trocação. Lenta, ó, aqui mais lento ainda. Mas você consegue ver que ele, ó, trocou, 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 tá? Quanto mais você vai baixando, olha lá, ó, mais ele vai trocando. Isso aqui é muito, muito, muito legal, gente. E aí, sempre que você for fazer teste de ignição, use o seu trigger com a varredura em normal, tá? Então, alto para as coisas do cotidiano e normal para a ignição. O single é um pouquinho diferente. O que o single faz? Ó, por exemplo, eu vou subir o meu nível aqui, ó. Subir o nível. Eu vou dar o play. Ó, ele não captou nada ainda. Ó, a hora que ele pegar um disparo aqui do single, ele vai travar a tela. Aqui tá muito, acho que ficou muito alto. Deixa eu baixar um pouquinho para ser mais rápido. Ainda não deu nenhum pico alto. Deixa eu mexer aqui, ver se melhora um pouco. Nenhum pico alto ainda. Vou baixar um pouquinho mais. Olha lá, ó, pegou. A hora que ele pega,
ele dá um stop, para quê? Para você ver o evento. Então, às vezes você fala assim, meu, será que esse fio está dando algum curto, dando alguma diferença? Você coloca o trigger em single e deixa correr. Deixa correr. Aí, lá daqui a pouco você vem aqui e vê se tem alguma onda travada. Se tiver onda travada é porque ele deu uma oscilação de tensão. Olha que teste bacana que dá para fazer, gente. Porque ele trava e trava mesmo, não tem boca. Aí só dando um play novamente, ó. Dá o play novamente. Olha lá, ó. E ele vai rodar. Só vai, ó. De novo, deu pico. Pum. Já travou de novo. Então, você faz o que você quiser. E depois nós temos aqui o trigger. Deixa eu colocar aqui em alto. Nós temos o trigger alvo. O que é o trigger alvo? Deixa eu dar o play. Trigger alvo. Se ele começa a trabalhar. Olha lá, ó. Eu coloco ele onde eu quero, ó. Vou colocar aqui, colocar aqui, colocar aqui. Vou colocar ele aqui. Olha lá, ó. Quando ele der o pico, ele para. Vamos ver. Vou colocar um pouquinho mais para baixo para não demorar muito. Olha lá, ó. Travou, travou. Olha lá, você coloca onde você quiser. Então dá para você fazer 1 milhão de coisas com esse trigger alvo. E vamos desligar o veículo. Deixa eu ver se está tudo bem aqui com as minhas gravações. Tudo certo, tudo certo. Minha gente, a pegada desse aulão é não ter interrupções, né? É deixar a coisa rolar. Eu só vou... Ele está sendo gravado, né? Mas ele vai sair às 9 horas da manhã. Sai todo sábado às 9 da manhã. Agora, gente, vamos lá. Aqui, ó. Bom, aqui, sem querer, eu mostrei para vocês já, né? O gerador de ondas. Eu só não mostrei para vocês aqui o custom, mas o custom eu vou mostrar por outro lugar. O gerador de ondas eu mostrei no aulão 9, tá? Então, se você não viu, vai lá, e se você quer aprender, vai lá e olha que lá eu explico certinho o que é cada coisa. Aí aqui, ó, eu tenho casinha e aqui eu tenho o gerador custom. O gerador custom eu vou deixar por último. Vamos clicar aqui agora, funções guiadas. Nas funções guiadas, eu vou ter teste de compressão relativa. Gente, esse teste de compressão relativa é o ouro. É o ouro. É a melhor forma de ganhar dinheiro. Para vocês terem ideia, teve uma empresa da França, nós já temos união em mais de 15 países, tá? Mas teve uma empresa francesa que mexe com empilhadeira, que eles compraram só para fazer CR das empilhadeiras. Lá é tudo, elas são GLP, né? Que é tudo a gás. Mas ele perdia muito tempo. Aí ele comprou para vai fazendo compressão relativa porque ele viu que funciona. Entre outras coisas, né? Então você vai clicar aqui, vai selecionar quantos canais, quantos cilindros você tem e ele vai fazer o trabalho. Nos outros aulões eu ensinei como é que é isso. Se você ficar com dúvida, você aperta em ajuda e ele vai te dar uma informação igual a essa aqui, tá? Então cada quadrado desse é um cilindro. Depois eu tenho aqui um teste RVC. O que é esse teste RVC, gente? Alternador pilotado, do tipo RVC, Hyundai e Chevrolet. Então você consegue fazer um teste aqui, gente, muito legal. Uma aqui em ajuda. Olha lá, ó. Ele vai te mostrar tudo isso aqui, ó. Aí aqui tá tudo como é que você vai fazer o teste. Aí para isso você vai precisar de uma garra de corrente da Hantec, que a mecânica avançada não tem, né? Aí você vai precisar dela e desse cabinho aqui que você pode comprar. E aqui eu tenho todo o passo a passo para você poder fazer esse teste. Ó, tudo mostrando certinho onde você vai ligar, não tem erro. E é um teste assim, gente, muito legal. Você seleciona que tipo de alternador que é e você consegue ver se esse alternador está eficiente. Quem tem autoelétrica é top. Teste de bateria, que também está no aulão, no 1 ou no 2, não lembro. Esse teste aqui é fantástico, gente. É o mesmo teste de um equipamento aí que custa aí 3, 4 mil reais, tá? Não perde nada. Depois tem o CCA, só que por o CCA, gente, você precisa ter o acessório de potência, tá? Porque daí tem que jogar uma resistência aqui dentro, né? Tem que fazer um trabalho diferente. E esse CCA aqui é perfeito também.
Então você vai ver o CCA e vai ver a resistência da bateria. E depois tem o acessório de potência. O que é acessório de potência? Também é isso aqui. Na aula 8, eu mostrei para vocês o teste da bomba usando acessório de potência. Então você vai fazer o quê? Você vai gerar uma informação aqui para ele poder trabalhar e para você ver quanto que está consumindo de corrente, quanto que é o DUT. Você pode colocar uma varredura para ele ligar e desligar. Também, eu não lembro que aula que foi, eu coloco ele liga e desliga. Por exemplo, você quer testar um cor borboleta, por exemplo. Aí você vai lá e você consegue fazer ele ficar abrindo e fechando por essa varredura. E aí no canal F, você consegue, vou ligar ele aqui, ó. No canal F, você consegue gerar 5 volts para você alimentar as pistas. E na varredura, ele vai abrir aqui, ó, a duração e o DUT inicial e o DUT final que você quer. Cara, é perfeito, gente, é perfeito. Esse teste aqui ficou muito legal. Quem gosta de trabalhar com diagnóstico avançado fica louco, porque quando você faz um teste desse e você aprende a mexer numa situação dessa, existe um mundo de possibilidades para você fazer. Você testa tudo, atuador VVT, todos os tipos de atuador de câmbio, tem gente que até aciona bico e bobinas. Ele não é para bico e bobina, mas o pessoal aciona bico e bobina. Ele pode queimar. Tudo bem que ele tem as suas proteções, mas não é recomendado, mas o pessoal usa. E agora eu vou falar para vocês sobre esse custom. Bom, quando eu clico aqui na casinha, vai aparecer os 4 ícones. Quando eu clico aqui, não aparece nada, tá vendo? Nada. Vou clicar na casinha. Ó, a casinha apareceu. Por que não aparece nada? Porque eu não baixei nada. Agora eu vou baixar. Eu vou vir aqui, ó. Já tá aqui, ó, lá Antônio. Meu nome é Antônio Celso. Aí eu vou vir aqui embaixo. Ó, daí eu tenho aqui, ó, oscilograma, diagrama, gerador. Gente, aí aqui no gerador, você vai ter, ó, pedal do acelerador padrão, rede Lean, rede CAN, um monte de coisa. Eu vou baixar aqui, eu vou baixar aqui esse rede Lean aqui para vocês verem. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Primeira coisa, vamos ver detalhe. Ó, tá vendo essa imagem? Primeira coisa que eu tenho que fazer, ligar o meu canal E ao canal A. Eu acho que já tá ligado, né? Deixa eu ver. Na verdade, ele tá ligado aqui, ó. O canal A o verde e no amarelo já tá ligado, mas falta eu colocar aqui no new. Então eu vou vir aqui no new, ó, e vou colocar aqui, vou tirar aqui a minha garra de secundário, vou colocar aqui o canal E no canal A. Coloquei. Grudei. Vou fechar e vou fazer o download. Fiz o download. Aí, ó, ele pede aqui, ó. Essa forma de simular o sinal e ver ela funcionando é necessário ligar o canal E ao canal A através do cabo amarelo e vermelho e apertar o play. Esse sinal é um protocolo de comunicação mais lento que a rede CAN, porém é muito eficaz. Muitas montadoras utilizam para comunicação entre módulos e comunicação entre componentes e módulos. Ele permite perguntas e respostas, fazendo com que exista um monitoramento bem melhor. Então tem uma explicaçãozinha aqui. Opa, tá ligado esse negócio aqui? Tá ligado o trigger alvo, né? E aqui, gente, eu tenho aqui, ó. Aí ele caiu aqui pro gerador de ondas. Eu vou ligar ele. Ó, liguei. Ó o que apareceu. A rede Lean. Deixa eu voltar aqui deixa eu voltar no meu sinal que eu gosto de ter. Deixa eu dar um stop aqui. Play. Olha lá, ó. Voltou ao normal. Deixa eu colocar aqui, deixa eu desligar esse trigger aqui. O trigger já desligado, desligar esse trigger alfa. Então, gente, o que é isso? Ó, vou aumentar aqui a onda. Aqui, gente, eu tenho o quê? Eu tenho uma simulação de um sinal de rede Lean, ou seja, o gerador de onda do New Tecnoscópio, ele não é só para gerar aquilo que está lá, não é só para gerar aqui
rotação, fase, PWM. Não, ele também é para gerar sinais de sensores. Aqui eu estou emulando um sinal de rede Lean. Só que o sinal de rede Lean ele tem um protocolo inteiro. Então isso aqui é mais usado para instrução. Mas os outros, gente, aqui ó, pedal de acelerador, você pode baixar ele, você pode simular ele na central. Redcam também não dá para você emular. Bico injetor, dá para você emular. Compressão relativa, dá para você emular. Injetor padrão, secundário de bobina, sonda lambda, bateria, sensor MAP. Opa, vamos. Sensor de rotação tipo Hall, tipo indutivo, tipo Hall padrão. E tem mais um monte de sincronismo aqui, sensor de posição de borboleta padrão. Gente, você consegue fazer um monte de coisa. E agora, a partir de agora, olha o que aconteceu aqui, ó. Quer ver? Ó, vou clicar aqui, ó. Olha lá, ó. Apareceu o padrão, rede Lean. Então, enquanto você não baixar, não vai aparecer nada, tá? Pessoal, esse sinal, esse gerador custom aqui, para você ter acesso a ele, tá? Você também tem que estar na nossa plataforma de diagrama, tá? Você tem que fazer a assinatura para você poder conseguir baixar isso aqui. Se você não fizer assinatura, você não consegue baixar. Então você tem que pagar R$ 29,90 por mês para você ter acesso a esses sinais custom, tá? Mas, gente, ajuda demais, tá? É muito legal, é muito interessante. Pessoal, essa foi a nossa 10ª aula, né? 10º aulão, onde eu finalizei aqui todos os testes do NeoTech, todas as funcionalidades do NeoTecnoscópio, e eu espero que você tenha agora aprendido de uma vez por todas aí o que é tudo do NeoTecnoscópio. Ah, falta agora a mensagem do Daniel para vocês, onde ele vai falar sobre o FFT e as ondas harmônicas. Até a próxima, pessoal. Um abraço.